Olá, gente, tudo bem? Bom dia. Estamos começando agora, nesse minuto, a live especial de aniversário de 1 ano do Café com Pão Nosso. Vocês não sabem da alegria, da felicidade que eu estou de estar aqui com vocês, compartilhando esse momento. Um ótimo dia para todos nós. Muito obrigada pela presença de vocês, daqueles que nos acompanham há mais de 1 ano. Muito obrigada pela companhia de todos aqueles que assistem as nossas lives do Café com Pão Nosso. Então, antes da gente iniciar nesse momento de partilhar, eu gostaria de fazer uma prece de agradecimento a Deus por nós estarmos aqui, juntos, com saúde, enfrentando todos os desafios da nossa vida. Um ótimo dia, a Tamires, que está por aí, a Luzia, muito obrigada. Muito obrigada a todos aqueles que nos acompanham, muito obrigada a todos aqueles que nos ajudaram nesse 1 ano de pandemia a atravessar esses dias dolorosos, dividindo conosco, compartilhando conosco os ensinamentos do Evangelho do Cristo através das luzes esclarecedoras do benfeitor Emmanuel. Então, eu vou convidá-los a todos a realizar comigo nesse momento uma prece de agradecimento por estarmos completando 1 ano, dia 8 de maio do ano passado, nós iniciamos as lives aqui no IGTV do Instagram, as lives de estudo da obra Pão Nosso. Essa obra que completou 71 anos de existência agora em fevereiro, conforme a introdução, da obra Pão Nosso, dia 22 de fevereiro. Ela é de 22 de fevereiro de 1950. Nós estamos há um ano, estudando o livro Pão Nosso. Então, é nesse clima de muita alegria que nós vamos fazer uma prece inicial para agradecer a Deus e ao benfeitor Emmanuel pela oportunidade do aprendizado e do conhecimento. Jesus querido, tu que nos prometeu, através do apóstolo João, enviar para o mundo o Consolador prometido, e que nós vimos chegar à Terra através da mensagem consoladora e luminosa da doutrina espírita, o teu Consolador, nós te rendemos graças por termos em nossas mãos os instrumentos necessários para a nossa caminhada, para o nosso equilíbrio, para a nossa evolução espiritual. Que as dádivas das mensagens celestes do Evangelho de Jesus, iluminadas pela doutrina espírita, possam nos orientar a caminhada, a jornada evolutiva aqui na Terra. Que o roteiro de luz que se configura para nós a coleção Fonte Viva, que explica, reflete, medita o Evangelho do Cristo, que ela possa para todos nós ser também fonte luminosa de esclarecimentos e de renovação espiritual. Muito obrigada por persistirmos no trabalho bendito de divulgação, de difusão da mensagem de Jesus. Obrigada pela força, pelo apoio dos amigos visíveis e invisíveis. Muito obrigada, Senhor, por já compreendermos a necessidade não só de refletir e de meditar nas tuas palavras, mas acima de tudo, de sentir e de viver o teu evangelho. Que a tua paz nos envolva em muita luz, hoje, agora e sempre. Que assim seja, graças a Deus. Bom, meus amores, muito bom dia. Como eu falei para vocês, nós hoje estamos completando 1 ano de Café com Pão Nosso. E nós iniciamos esse trabalho, essa tarefa, devido à pandemia. A pandemia nos possibilitou inúmeras coisas, dentre elas
esse trabalho virtual, esse trabalho de maneira mais intensa junto à doutrina espírita, alcançando corações em todos os lugares do planeta Terra. Eu queria agradecer, antes de mais nada, agradecer a todos aqueles que acompanharam as lives do Pão Nosso no Instagram, que depois migraram para as lives do Pão Nosso no YouTube, né, que continua acontecendo lá no YouTube. Nós iniciamos às sextas-feiras e aí por motivos profissionais a gente transferiu para quinta-feira, mas elas continuam acontecendo. Então, eu queria agradecer, antes de mais nada, a todos aqueles que curtiram, que compartilharam, que acompanharam as nossas lives no Pão Nosso. Nós já estamos estudando o Pão Nosso há 36 encontros, porque é uma obra extensa. Mas a obra, né, o livro Pão Nosso, ele faz parte da coleção Fonte Viva. E a coleção Fonte Viva, que é esse conjunto de livros, são 5 obras, esse conjunto de livros que estuda o Evangelho de Jesus, que estuda passagens do Evangelho de Jesus. A coleção Fonte Viva inicia-se por essa obra, Caminho, Verdade e Vida. Ela começa aqui. Começa em 1948, a primeira obra da coleção Fonte Viva. E esse livro, Caminho, Verdade e Vida, esse livro inaugura uma série de publicações do benfeitor Emmanuel através do Chico Xavier, que comentam, refletem o Evangelho de Jesus, que serve para nós como roteiro luminoso. Na abertura do livro Caminho, Verdade e Vida, nos diz o benfeitor Emmanuel, o Evangelho do Cristo não se reduz a breviário para o genuflexório. O Evangelho de Jesus é o roteiro imprescindível para a legislação e administração, para o serviço e para a obediência. Toda a terra é seu altar de oração e seu campo de trabalho ao mesmo tempo. Por louvá-lo nas igrejas e menoscabá-lo nas ruas, é que temos naufragado 1000 vezes por nossa própria culpa. Todos os lugares, portanto, podem ser consagrados ao serviço divino. O Evangelho de amor e sabedoria do Cristo, em companhia da prece, em companhia da instrução, do livro escolar, no aprendizado de cada dia, é fonte inspiradora, diz o Emmanuel, das nossas mais humildes ações no trabalho comum e em código de boas maneiras no intercâmbio fraternal. O Evangelho do Cristo é para todos nós o roteiro imprescindível. É por isso que a coleção Fonte Viva, os 5 livros da coleção Fonte Viva, todos eles constituem para nós valiosa fonte de compreensão do Evangelho do Cristo. Essa coleção, ela auxilia, como diz o próprio benfeitor Emmanuel, no esclarecimento nos estudos dos textos evangélicos. Auxilia-nos a compreender o que há de essencial nos textos evangélicos, nos afinando com amor e humildade aos exemplos ministrados por Jesus. Então, a primeira obra da coleção Fonte Viva é Caminho, Verdade e Vida. Mas aí você pode perguntar assim, mas Adriana, então, por que você resolveu começar pelo livro Pão Nosso? Porque, gente, o pão é o alimento simples. O pão era aquele alimento com que Jesus abastecia suas forças orgânicas. O pão era o alimento que Jesus compartilhava com os pescadores, que levavam uma vida simples e humilde. O pão simboliza aqui o próprio Evangelho do Cristo. Então, nós começamos pelo Evangelho. Nós começamos pelo alimento espiritual. Nós iniciamos pelo pão nosso de cada dia. Todos nós deveríamos nos convencer de que o nosso alimento diário é o Evangelho de Jesus.
Inicialmente alimentaríamos a alma, para só então depois alimentar o corpo. Se todos nós fizéssemos isso, nós viveríamos de maneira muito mais harmoniosa, conseguiríamos ter muito mais paz espiritual, consequentemente mais paz em nossos lares, mais paz em nossa cidade, mais paz no nosso estado, no nosso país e no planeta. Então nós decidimos iniciar pela obra Pão Nosso, que tem 71 anos. A obra tem 71 anos e tem textos que são extremamente atuais, extremamente contemporâneos. Essa obra é um convite para o alimento do Espírito. O próprio título já faz isso, né? Pão Nosso. E é um alimento que necessita ser dividido. Esse alimento são as mensagens do Cristo. Esse alimento são as passagens do Evangelho de Jesus que Emmanuel vai pincelando e vai refletindo conosco, vai meditando conosco, a fim de que a gente possa sentir o Evangelho do Cristo e viver as suas lições. Então, na introdução do livro Pão Nosso, nós temos o benfeitor Emmanuel dizendo a todos nós, lembrando a todos nós, que a doutrina espírita serve para todos nós como aquele farol luminoso a clarear o Evangelho do Cristo, porque é somente abraçando essas lições sublimes, é somente compreendendo essas lições sublimes, sentindo essas lições, vivendo essas lições, que é possível reajustar o caminho, renovar a mente e purificar o coração. Está na introdução do livro Pão Nosso. E aí ele ainda nos lembra que é preciso, ele faz um convite a todos nós na obra Pão Nosso. É preciso nos afeiçoarmos ao Evangelho de Jesus, sentido e vivido, compreendendo o imperativo de nossa iluminação interior. O convite da obra Pão Nosso. Esse alimento simples e tão necessário. Essa metáfora que o Emmanuel utiliza para o Evangelho de Jesus, o pão nosso de cada dia. O pão nosso. Esse alimento, esse Evangelho, né, que está aqui simbolicamente retratado no livro Pão Nosso. Esse Evangelho, ele é o imperativo da nossa iluminação interior. Nenhum de nós conseguirá alcançar luz interior sem seguir os passos do doce e meigo Rabi da Galileia, sem lhe sentir as experiências e as palavras, sem sentir e sem viver o Evangelho do Cristo. Então, esse livro tem 71 anos de idade, fez 71 anos de idade agora, dia 22 de fevereiro. Ele é o alimento da nossa alma, né? Ele traz o alimento para a nossa alma, é o pão. O pão é o Evangelho do Cristo, né? É o Evangelho de Jesus. Essa imagem na capa, né, de um trigo simboliza para todos nós o alimento essencial, o alimento do pão de cada dia, o alimento espiritual. Então, o livro inteiro é um convite, né? Um convite para a nossa mudança, um convite para a nossa renovação. Aliás, toda a coleção Fonte Viva é um tratado de renovação interior. Eu, às vezes, brinco com as pessoas e eu digo, olha, a Joana de Ângeles é aquela psicoterapeuta, né? Aquela terapeuta da espiritualidade. Ela veio preparada para tratar de questões ligadas à psique humana. Mas o Emmanuel é o grande psicoterapeuta da nossa alma. O Emmanuel é o grande psicoterapeuta da nossa intimidade, desse ser imortal que todos nós somos. Porque o Emmanuel, ele trata de questões relativas à nossa intimidade, à nossa renovação espiritual, à nossa renovação mental,
Todas, absolutamente todas, elas fundamentadas no Evangelho de Jesus, que é o grande terapeuta, o grande médico das almas. Então, para mim, o Emmanuel é um terapeuta tão bom quanto a Joana de Ângeles. Para mim, ele trata de questões profundamente, mas profundamente íntimas, íntimas e transcendentais. E ele faz isso a partir do Evangelho de Jesus. Esse aqui é o último livro da coleção Fonte Viva, é o Ceifa de Luz. Esse livro tem uma história interessantíssima, que quando a gente tiver a oportunidade eu vou contar para vocês, porque esse livro aqui não é a primeira versão dele, ele é a segunda versão, né? O Emmanuel já havia ditado esse livro para o Chico Xavier e ocorreu um evento, um episódio muito particular com o primeiro livro que havia sido ditado. E aí depois o Emmanuel se juntou com o Chico e eles começaram então a organizar esse livro. Esse é o último livro da coleção Fonte Viva. E aí eu queria lembrar uma coisa para vocês. Por que nós começamos o Café com Pão Nosso? Nós começamos o Café com Pão Nosso porque a gente estava na pandemia. 8 de maio do ano passado, a gente estava assim no auge do isolamento social. Então decidi que a gente ia, eu fazia a leitura já do Pão Nosso frequentemente, fazia minhas anotações. Eu resolvi que eu ia compartilhar isso com os meus amigos, que ia compartilhar isso com as pessoas do Sheila. Então eu comecei esse trabalho de comentários e de leitura do livro Pão Nosso, em 8 de maio do ano passado, né, que a gente começou. Quando eu comecei aquilo ali, eu pensei, bom, a gente vai ficar aí 1 mês ou 2 meses, né, de isolamento social, já isso tudo passa e a gente volta aos nossos trabalhos normais na casa espírita, mas que nada. A gente está 1 ano aqui realizando essa atividade, a pandemia ainda está acontecendo aí, porque as crises que têm atingido, os momentos difíceis que têm atingido a humanidade, toda essa carga de aflição e sofrimento que a humanidade tem atravessado, foi se estendendo do ano passado e nos encontrou, está conosco até hoje. E aí esse livro, o livro Ceifa de Luz, ele tem uma mensagem que é muito oportuna, porque nós iniciamos o estudo da obra Pão Nosso em decorrência da crise da pandemia, do isolamento social, que trouxe os seus pontos positivos. O isolamento social trouxe os seus aspectos positivos. Com o isolamento social, nós aprendemos ou reaprendemos a conviver com a nossa família. Nós aprendemos ou reaprendemos a valorizar o espaço do nosso lar. Nós aprendemos ou reaprendemos a olhar para os nossos companheiros de caminhada evolutiva, nossos pais, mães, irmãos, filhos. Nós reaprendemos a olhar o outro, a enxergar o outro. Nós também tivemos, obviamente, nossas dificuldades, os desafios a serem vencidos. Porque se nós não estávamos habituados a conviver com a família, precisamos nos readaptar. Se não estávamos habituados a ficar tanto tempo em casa, necessitamos nos readaptar. E todo esse processo da transição planetária, desse momento regenerador, né, esse processo de construção da nossa caminhada evolutiva, esse período de crise que nós temos atravessado, trouxe para todos nós, esse período trouxe para todos nós desafios, mas também trouxe muitas conquistas. Muitos de nós aprendemos a ser mais tolerantes, desenvolvemos mais a empatia. Quantos de nós choramos com a morte de desconhecidos, de milhares de desconhecidos? Porque às vezes é fácil chorar com a morte de alguém do nosso lado, dentro da nossa casa. Mas às vezes a gente não chora a morte de alguém que está lá no Amazonas. Mas nós todos, nesse período de pandemia, choramos por milhares de vidas que não estavam ligadas diretamente à nossa. Nós então iniciamos o trabalho do Café com Pão Nosso há 1 ano atrás devido à pandemia, a essa crise que nós temos vivido. E o fato de nós estarmos aqui falando sobre o Evangelho, buscando olhar sobre o aspecto mais positivo da crise, que toda crise vem para melhorar, toda crise traz para nós desafios para que nós possamos crescer, toda crise é um convite ao crescimento.
Nós não estamos aqui de maneira nenhuma, como diz o benfeitor Emmanuel, ignorando as crises do mundo. Nós sabemos que elas existem. No entanto, diz o benfeitor no livro Ceifa de Luz, é necessário reconhecer que, se reequilibrarmos o nosso próprio mundo por dentro, olha que coisa sábia que ele vai dizer. Porque nós todos estamos vivendo um momento de grande crise. A pandemia é a grande crise da transição planetária. A pandemia é a grande crise desse processo de mudança de um planeta de expiações e provas para um planeta regenerador. É esse momento de crise. Eu dou aula de literatura, aí eu me lembro muito daquele período de transição entre o simbolismo e o modernismo brasileiro, que a gente teve ali o pré-modernismo. Aquele pré-modernismo nada mais era do que uma crise, do que uma transição entre o que havia ficado no passado, né, o simbolismo, e aquilo que estava apontando para o futuro, que era o modernismo. É uma transição. Né? Todos os momentos históricos e literários, eles têm um momento em que eles nascem, e aí eles crescem, chegam no ápice, e aí eles começam a cair. Quando eles começam a cair, tem um outro que começa a crescer, mas vai chegar no momento que eles vão se encontrar. Esse ponto em que eles se encontram é o ponto da transição, porque ali há um conflito, há uma confusão de ideias. Então, o que nós estamos vivendo agora é justamente esse processo de expiações e prova está em queda, né? A gente acredita nisso, e a gente está começando a construir um mundo, se elevando na direção de um mundo regenerador. Só que está tudo muito confuso. Porque no mundo de expiações e provas, a dor e o sofrimento é muito constante na vida das pessoas. E a dor e o sofrimento provocam as crises existenciais. E a crise é sempre um convite para a minha melhoria. A crise é sempre um convite para um desafio, para o crescimento. Toda crise existencial é um convite para o crescimento. Por isso que normalmente quando a gente começa a passar por um processo muito grande de dor, a gente precisa se perguntar o que é que eu preciso aprender com essa dor. Não é porque eu estou passando pela dor, é o que eu tenho que aprender com essa dor, para que a dor não se repita, para que a dor não se faça presente, constante em minha vida. O que eu preciso aprender com essa ansiedade? O que eu preciso aprender com essa depressão? O que eu preciso aprender com essa aflição? O que eu preciso aprender com essa angústia? O que eu preciso aprender? Essa é a grande pergunta dos momentos de crise, porque mesmo sabendo que o planeta inteiro está passando pela mesma dor, muitas vezes nós achamos que a nossa dor é maior que a dor do outro. Nós muitas vezes, egoisticamente, né, pela nossa conduta personalística, muitas vezes nós achamos que a nossa dor é maior que a dor da humanidade inteira. E aí, quando a gente decidiu fazer o Café com Pão Nosso, nós decidimos justamente compartilhar reflexões, auxiliar aqueles que estavam em casa precisando de uma orientação, de um consolo, e todo o consolo está no Evangelho de Jesus, que é o roteiro luminoso da nossa jornada evolutiva. Então, quando a gente se propõe a fazer esclarecimentos dessa natureza, quando a gente se propõe a esclarecer aspectos da vida espiritual que nós ignoramos, porque a maioria de nós ignora a vida espiritual, nós nos ligamos de tal maneira à vida na matéria que achamos que somos eternos, pensamos que vamos viver para sempre e achamos que todas as pessoas que estão ao nosso redor vão viver para sempre e todos nós seremos convidados um dia a ir embora. Uns mais cedo, outros mais tarde, mas todos nós temos carimbado no nosso passaporte o dia que chegamos aqui e o dia que retornaremos. E isso não está sob o nosso controle. Quem tem esse conhecimento é Deus. É Ele que comanda todas as coisas.
que tem o comando de todas as coisas. Então, a gente veio para cá para dividir reflexões, para dividir as nossas compreensões acerca do Evangelho, para que a gente pudesse sentir melhor esse consolo. Não porque a gente ignore as crises do mundo. Nós sabemos que elas existem, elas estão aí. Atingiram a minha família, atingiram a família de vocês. Eu perdi amigos para o Covid, eu sei que vocês também perderam amigos, familiares. Todos nós passamos por essa dor. E a dor não é só por causa do meu familiar, não é só por causa do meu amigo, é uma dor pela humanidade. São milhares de pessoas voltando para a pátria espiritual. Mas a gente tem o consolo de quê? Que a morte não existe, que o espírito é imortal, que nós viveremos para sempre, que a ausência física dói, provoca a saudade, mas nós sabemos, eles não se separam de nós porque nos amam e porque nós os amamos. Quando a gente compreende isso, fica mais fácil. Quando a gente compreende isso, quando nós compreendemos isso, a dor ameniza, porque não há o desespero. Por isso que o Emmanuel diz que é necessário, diante dessas crises que estão presentes ao nosso redor e que, na atualidade, estão fortemente marcadas pela Covid-19, é necessário reconhecer que, se reequilibrarmos o nosso mundo por dentro, como a gente faz isso? Como, Adriana, a gente reequilibra o mundo por dentro? O Emmanuel diz, com tranquilidade e segurança, alicerçado na compreensão, na atividade, no discernimento e no serviço. Como que a gente adquire equilíbrio? Trabalhando, cumprindo com as nossas atividades, ocupando as mãos e a mente, com tranquilidade e segurança, certos de que tudo está sob os desígnios de Deus. Quando a gente reequilibra o mundo por dentro, nosso interior, quando a gente reequilibra o nosso mundo por dentro, nós percebemos imediatamente, diz o benfeitor Emmanuel, que as crises externas são fenômenos necessários para o burilamento da vida. Gente, isso aqui é muito importante. É muito importante. Quando a gente reequilibra tudo do lado de dentro, quando a gente reequilibra as coisas aqui dentro, quando a gente começa a perceber a necessidade de se questionar o que eu preciso aprender com esse momento difícil, quando a gente começa a desenvolver esperança, quando a gente começa a desenvolver o sentimento, né, da coragem da fé, quando nós começamos a compreender que a dor que me alcança é um convite para que eu repense a minha postura diante da vida. A dor que me alcança é um convite que me faz repensar o meu próprio amor por mim e pelos outros. Quando a dor que me alcança é um convite para me fazer refletir sobre o que é que eu estou fazendo da minha vida, o que eu estou fazendo da minha existência. Quando a dor que me alcança é um convite para a minha mudança interior, e quando eu mudo tudo aqui dentro, o Emmanuel diz, as crises externas, nós compreendemos que as crises externas são fenômenos necessários ao burilamento da vida. Ao burilamento da vida. Bom dia, meus amores. Toda crise que nos alcança é um convite para o burilamento da nossa própria vida. Burilar é aperfeiçoar. Burilar significa melhorar a nossa caminhada, o nosso modo de pensar, o nosso modo de sentir, o nosso modo de agir. Então, toda crise, né, é um convite para o reequilíbrio. E quando a gente entende a necessidade do reequilíbrio, que a gente começa a reequilibrar do lado de dentro, porque toda mudança só começa de dentro para fora. Tudo aquilo que a gente muda no exterior é passageiro. Se você cortar o cabelo essa semana e mudar de cor, daqui a 15 dias, possivelmente, você vai ter que pintar o cabelo de novo e cortar o cabelo. Por mais que você faça plásticos, vai chegar um tempo que o teu rosto vai começar a engiar, que é um processo natural, é da própria natureza.
Por mais que a gente tente mudar do lado de fora, toda mudança externa, ela é passageira. Ela é passageira. Toda mudança externa é passageira. Somente as mudanças de dentro para fora é que são permanentes. Por isso que o benfeitor nos diz que quando a gente reequilibra o mundo por dentro, quando a gente começa a compreender a necessidade de equilibrar por dentro, todas as crises externas passam a ser vistas como fenômenos. E se são fenômenos, são passageiros. Fenômenos necessários ao burilamento da vida. Para que a vida, olha só, esses fenômenos de burilamento da vida, eles chegam até nós, a dor chega até a nossa vida, as crises chegam até a nossa vida, para que a vida não se desmantele da rota que as leis do universo lhe assinalam no rumo da perfeição. As crises, elas servem mais ou menos assim como um puxão para voltar para o trilho. É como se nós tivéssemos saído do trilho e aquela dor, aquela crise, aquele momento difícil nos trouxesse de volta para o trilho da vida. Porque muitas vezes, determinadas circunstâncias em nossas vidas, determinadas facilidades em nossas vidas, determinadas relações em nossas vidas, determinadas posturas que nós tomamos diante da vida, muitas vezes elas nos tiram do trilho que as leis divinas estavam nos colocando. Porque a gente esquece de atender e de ouvir a vontade de Deus a nosso respeito. Que a gente pensa bem, Deus, inteligência suprema, atributo de Deus, questão 13 do Livro dos Espíritos. Deus, inteligência suprema. Quem é que sabe mais a meu respeito? Quem é que sabe qual é o melhor caminho para a minha vida? Quem é que sabe melhor do que eu o que é melhor para a minha jornada? É a inteligência suprema. Não sou eu que sou pequeno e relativo. Então a gente não ouve Deus, não atenta para os sinais que Deus vai nos dando. O Emmanuel tem uma mensagem, o Emmanuel tem um texto, que eu não vou lembrar qual é o livro agora, que ele diz assim, que é necessário orar, esperar e prestar atenção. Porque é assim, ora, né, aguarda, mas presta atenção. Porque os sinais, eles vão chegando à nossa vida. E às vezes a gente ignora os sinais. Os sinais que Deus vai nos encaminhando. É um amigo que nos aconselha. É uma mensagem que a gente encontra em um livro. É uma palestra que a gente escuta. É uma placa, um letreiro de caminhão. É um outdoor na cidade. Vão chegando os sinais. Vão chegando os sinais. E a gente ignora. Então, quando a gente começa a se desviar do trilho que as leis divinas estabeleceram para a nossa caminhada, aí chega a dor. Aí chega a crise. Aí chega o processo. Aí a gente pode perguntar assim, Adriana, então quer dizer que a humanidade inteira estava fora do trilho, né? Toda a humanidade estava fora do trilho, porque chegou a pandemia e alcançou todo mundo? Justamente. A humanidade estava saindo do trilho, daquele programa estabelecido pelas leis divinas. Nós estávamos seguindo de maneira muito equivocada e cegos o tempo inteiro na direção do excesso de consumo, o consumismo exagerado, o materialismo exagerado, agarrado a tudo que é sensação do corpo físico. É só a gente observar. Nunca a humanidade teve tantas fontes de prazer como tem agora. Tantas fontes de prazer, e eu estou falando de todas. Alimentação, sexo, álcool, drogas, os vícios, absolutamente tudo. A humanidade nunca viveu tão à mercê do prazer do corpo físico como a gente vive agora. A gente nunca teve tão apegada à matéria como a gente estava agora. Quantos procedimentos plásticos e estéticos, né? Quantos procedimentos para tentar manter a aparência do corpo físico mais jovem. Alguns, então, chegam ao cúmulo do absurdo, se transformam de tal maneira que a gente não consegue mais reconhecer a pessoa. Quantos apelos do materialismo, do imediatismo, do sexismo,
do consumismo. Uma das grandes causas da ansiedade na humanidade é o imediatismo. A gente quer tudo para ontem. Nós não temos mais a paciência, a tolerância do processo, de esperar as coisas acontecerem. A gente quer tudo para ontem, então a gente vive no futuro o tempo inteiro, o tempo todo, acelerado. A humanidade inteira tinha saído do trilho. E aí veio a pandemia para colocar todo mundo de volta no trilho. Claro que, obviamente, como Deus é Senhor de todas as coisas, é a inteligência suprema, algumas criaturas já estavam programadas para partirem, para voltarem para casa durante a pandemia. Não estou dizendo que não dói a ausência de um parente. Não estou dizendo que não dói a morte física de um ser querido. Não é isso. Não é isso de maneira nenhuma. Porque eu chorei muitas vezes durante essa pandemia com notícias de amigos e de parentes doentes e que desencarnaram. Não é isso. Eu moro de frente para um hospital. Eu acompanho todo dia o sofrimento das pessoas. Não estou dizendo que não dói. A ausência física dói. O que eu estou falando é que a revolta não resolve nada. É que Deus sabe de todas as coisas. E algumas dessas criaturas estavam programadas para retornarem para casa agora. E elas terão a chance de voltar novamente, de vir para cá, concluir a tarefa, concluir o trabalho. O que a gente precisa compreender é que é um momento de crise. E como momento de crise, a gente precisa se perguntar, o que é que eu preciso aprender com essa crise? E o Café com Pão Nosso tinha essa proposta e tem essa proposta de trazer para nós reflexões da obra, do livro Pão Nosso, da coleção Fonte Viva, como a gente estava vendo agora, da coleção Fonte Viva, para que nós possamos ir amenizando a nossa dor, à medida em que vamos compreendendo o significado da dor nas leis do destino. Esse é o objetivo do estudo da obra Pão Nosso, do Café com Pão Nosso. É levar a todos aqueles que nos ouvem, que nos escutam, né, esse serviço cristão, o serviço do esclarecimento, o serviço do consolo, o serviço da esperança. Nenhum de nós está abandonado, nenhum de nós está sozinho, porque Deus não nos abandona. Tem uma passagem que Paulo diz que nada, nem as potestades, nem os principados, nada, absolutamente nada, nos apartará do amor de Deus. Isso é uma grande verdade. Nós não estamos sozinhos. E por mais difícil que esteja sendo agora a sua dor, ou a dor de qualquer um de nós, por maior que esteja sendo a nossa aflição, ela tem uma razão de ser. Então se pergunte, o que eu preciso aprender com essa dor? Qual é o convite que essa dor tem me feito? Às vezes é uma coisa muito simples. Às vezes é uma coisa simples. Às vezes a dor está me convidando a abandonar o orgulho, pedir perdão a alguém. Às vezes a dor está me convidando a abandonar o egoísmo e a dividir minhas coisas, a dividir o que eu sou e o que eu tenho com as outras pessoas. Às vezes essa minha dor está me convidando a pensar na minha dimensão espiritual que eu abandonei. Me conectar com Deus, seja numa igreja, num templo budista, num templo protestante, numa casa espírita, seja no meio da natureza, mas me reconectar a Deus. Porque a nossa maior dimensão é a espiritual e nós abandonamos a nossa dimensão espiritual. Nós alimentamos todos os dias o corpo. Nós vamos para a academia, fazemos caminhada, lavamos o cabelo, escovamos os dentes, comemos 3 ou 4 vezes por dia, dormimos, damos prazer ao corpo, roupas ao corpo, cuidados, todo tipo de cuidado a gente presta ao corpo que vai morrer. Que são cuidados necessários, são necessários, porque a gente precisa do corpo, é instrumento do espírito. Mas nós fazemos tudo isso com o corpo e esquecemos de fazer com o espírito. Não alimentamos o nosso espírito, não cuidamos do nosso espírito, não zelamos o nosso espírito. E aí, quando não fazemos isso, quando a dor nos alcança, a gente cai. Porque é como um vírus que entra no corpo. O corpo desleixado, que está com a imunidade baixa, quando adquire um vírus, adoece.
Imediatamente. A mesma coisa acontece com o espírito. Quando o nosso espírito não está alimentado, quando o nosso espírito não está protegido, quando a imunidade espiritual está baixa, qualquer aflição nos derruba. Qualquer aflição nos derruba. Sabe por quê? Porque é como um vírus que contamina o nosso espírito e não encontra nenhuma imunidade. Qual é a imunidade para o espírito, Adriana? Olha, o Pão Nosso fala de muitas. O livro do Emmanuel fala de muitas. Ele fala da oração, ele fala do estudo edificante, ele fala da música elevada, né? Não estou falando aqui daquelas músicas que a gente vai, né, descer até o chão, dançar funk. Isso aí não, estou falando de músicas elevadas que têm um conteúdo. De livros que têm um conteúdo, não estou falando aqui de 50 tons de cinza, mas de livros que têm um conteúdo edificante, o Diário de Anne Frank. A história do Papa Francisco, a história de Mahatma Gandhi, a história de Buda, as obras espíritas, os romances do André Luiz, as obras do Brian Weiss, Muitas Vidas, Muitos Mestres, as obras do Just Garden, O Dia do Coringa. Nós estamos falando de coisas que alimentam a alma, a oração, a meditação, a leitura edificante de uma página do Evangelho ou de qualquer outra obra. Essas coisas são imunes, protetores para o espírito, que também precisa ser fortalecido. É o alimento, é o pão. O Evangelho de Jesus é o pão nosso, é o nosso alimento diário. Então a gente tem muitas formas de imunizar o nosso espírito, porque quando o espírito está enfraquecido, na primeira aflição, como ele não tem proteção, ele cai, ele desaba e ele adoece. Daí as depressões, né? Daí as ansiedades, as angústias, os desequilíbrios de toda ordem. Então, se a gente cuida tanto do corpo físico, dá banho, alimenta, perfuma, né? Arruma o cabelo, a sobrancelha, vai para academia, a gente cuida tanto do corpo físico que vai ser enterrado um dia, que é perecível. Por que a gente não cuida da dimensão que nos constitui como seres imortais, que é o nosso espírito? O nosso espírito viverá para sempre e nós necessitamos cuidar dele. E o livro Pão Nosso serve como um roteiro maravilhoso para os cuidados com o nosso espírito. Nós sabemos, todos nós sabemos, que todas as dores que nos alcançam, elas nascem primeiro no nosso íntimo. Inclusive as doenças físicas, elas se estabelecem a partir das conexões do nosso perispírito com o nosso corpo físico. O espírito desequilibrado, desarmonizado, atinge o perispírito, que por sua vez atinge o corpo físico. Então, o convite do Café com Pão Nosso, para todos nós, nesse primeiro ano, né, nesse 1 ano de aniversário do Café com Pão Nosso, o convite é para que a gente alimente o espírito com o alimento simples do Evangelho de Jesus. O alimento simples e vigoroso do Evangelho do Cristo. Eu queria, mais uma vez, agradecer a companhia de todos aqueles que estiveram comigo durante 1 ano, durante todo esse ano, no Instagram e depois no YouTube, acompanhando as nossas lives do Café com Pão Nosso. Estou muito feliz, porque eu não imaginei que a gente fosse conseguir chegar tão longe. Primeiro, eu não imaginei que a gente estaria 1 ano numa pandemia que a gente imaginou que fosse durar no máximo uma quarentena, 40 dias. Nunca imaginei, mas eu sempre tive a certeza de que tudo que nós estamos vivendo está sob os auspícios, sob os desígnios de Deus, que Ele é o Senhor de todas as coisas. Eu tenho certeza absoluta disso. Certeza absoluta. Tanto que, por mais difícil que seja esse cenário que nós estamos vivendo agora, por mais doloroso que ele seja, porque ele é pior do que o do ano passado, por mais complexo que seja e por maiores que ainda sejam as crises que virão, para que nós possamos enfrentar esse momento de transição,
eu tenho certeza absoluta que nós não estamos sozinhos. Deus está no comando de todas as coisas. Então, mais uma vez, né, muito obrigada pela companhia de todos vocês. Hoje eu vim aqui mesmo somente para agradecer. E eu vim agradecer no Instagram, porque foi aqui que a gente começou toda a nossa jornada do Pão Nosso. E aquelas pessoas que nos acompanham e que nos acompanharam sempre, meu muito obrigada. Muito obrigada do fundo do coração. Os nossos episódios estão todos lá no YouTube e aqueles que ainda não estão no YouTube estão todos aqui no IGTV. E a gente vai, né, quinta-feira da próxima semana, às 10 horas da manhã, ter mais um encontro do Café com Pão Nosso. E eu conto com todos vocês. Se vocês quiserem, entre lá no IGTV, compartilhem com os amigos de vocês ou com os familiares. Vai lá no YouTube, se cadastra no canal do Centro Espírita Irmã Sheila, compartilha os nossos estudos, tá? As nossas lives estão todas lá. A gente não está atrás de like, nem de seguidor, nada disso. A gente só quer dividir a mensagem de Jesus com aqueles que dela necessitam, tá bom? Muito obrigada a Beatriz, obrigada a Tatiana, a Jaqueline, a Antônia Maria que está aí. Gratidão a você também, Antônia Maria, muito, muito obrigada. A Nayara, que entrou aí também, a Tamires, a Azulima, a Sandra, que foram, o Saulo, né, o Carlos Henrique, que todos vocês que estão por aí. Minha gratidão, muito obrigada. Nós vamos, então, encerrar esse momento agradecendo mais uma vez a Deus por estarmos aqui. Muito obrigada mesmo por estarem aí. São por vocês e por mim também que eu permaneço insistentemente nessa tarefa de levar a mensagem de Jesus aos corações que dela necessitam. Muito obrigada. Senhor Jesus, Mestre amado, com o coração cheio de alegria e de gratidão, que nós te rendemos graças por esses momentos de paz. Te agradecemos, Senhor, por cada instante da nossa vida, por esses dias de aprendizado, de esclarecimento em torno do Teu Evangelho, que são especialmente dirigidos a mim, e se servir de algum modo também aos outros. Muito obrigada. Que a luz do Teu Evangelho ilumine toda a humanidade e leve paz e esperança a todos os corações. Que as Tuas bênçãos nos envolvam, hoje, agora e sempre. Que assim seja, graças a Deus. Muito obrigada, meus amores. Um excelente sábado, um excelente final de semana, um lindo Dia das Mães. Beijem, abracem as mães de vocês. E se ela não estiver mais encarnada, fecha os olhos, faz uma prece e mentaliza ela te abraçando, porque toda mãe que parte é um anjo em nossa caminhada. Como eles são anjos, elas são anjos aqui na Terra, encarnadas. Quando elas vão embora, elas são os nossos anjos protetores. Um lindo Dia das Mães, um ótimo sábado, fiquem com Deus. E até quinta-feira, lá no YouTube. Beijo, muito obrigada.